paz. O bom caminho para a educação dos filhos. O texto a partir do qual nós vamos refletir encontra-se no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. O texto diz assim diz a palavra de Deus: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meus irmãos, a criação de filhos tem tirado o sono de muitos pais, e foi sobre isso que nós falamos semana passada. Pais em crise. E esse pesadelo que tem atormentado muitas pessoas, ele é legítimo porque, de fato, a história testemunha, muitos pais têm fracassado num principal dever deles diante de Deus, a criação dos filhos. Por vezes nós nos sentimos como Josafá naquela experiência em que ele se viu encurralado por exércitos inimigos. O rei de Israel, Josafá, ele viu uma numerosa multidão vindo contra Jerusalém e ele fez uma oração humilde, uma oração que reconhecia a sua inabilidade de reverter aquele quadro de guerra. Ele se dirigiu aos céus e disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer, não há força em nós, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Muitas vezes os pais se encontram assim, não sabem o que fazer, reconhecem as suas limitações. E na semana passada nós pensamos sobre dois grandes obstáculos, digamos assim, obstáculos primários, que têm sido gerador de outros problemas na criação de filhos. Um problema interno e um problema externo. O problema interno, digamos assim, é o coração da criança. Existe uma inclinação para o mal, o pecado original. A criança ela não nasce boa, ela não nasce inclinada para o bem. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a Bíblia ensina com muita clareza que nós todos somos filhos de Adão e nós fizemos uma exposição sobre o pecado original, essa doutrina cristã sistematizada no decurso dos anos pela igreja cristã e que mostra que todos nós nascemos com uma inclinação para o mal, de modo que aquela criancinha linda, amada, ela carrega em si uma disposição inerente para o mal, de modo que o problema do coração é o coração do problema. Vimos também sobre outro problema, o problema externo, que é o mundo da criança. O mundo é um sistema de valores hostil a Deus, que potencializa o mal inerente do coração. Então você tem dois grandes problemas, o coração humano, que já é inclinado para o mal, e o mundo no qual a criança está inserida. Esse mundo no qual nós vivemos é um mundo pós-queda, mundo aqui não é a criação, a beleza de Deus, não é? Mas um sistema de valores, chamado pecado social, que é hostil a Deus, que é hostil ao Evangelho. E nós tratamos alguns princípios, algumas marcas da pós-modernidade, a secularização, o relativismo, o multiculturalismo e outras coisas mais que sufocam a verdade, ou tentam suprimir a verdade, como disse Paulo aos Romanos. E então você tem esses dois problemas, o coração que já é inclinado para o mal e um mundo que potencializa esse mal inerente. Pois bem, e o texto de Josafá que nós mencionamos é este: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Quando nós falamos sobre esse assunto, via de regra, um sentimento muito forte que vem ao coração das pessoas é culpa. Há muitos pais que se sentem culpados pelo que fizeram, pelo que deixaram de fazer, por situações, memórias amargas, lembranças não agradáveis. Mas algumas verdades são libertadoras. Existem princípios que nós não podemos perder de vista nem negociar. Um princípio libertador, e nós vamos tentar tratar isso aqui na segunda parte da nossa reflexão, basicamente é esse aqui. O sucesso na educação dos filhos é medido por aquilo que os pais fazem, não por aquilo que o filho ou os filhos fazem. Qual é a sua responsabilidade como pai, como responsável por uma criança, por filho, por filhos? É estabelecer princípios, é ensiná-los. Porque cada criança, cada indivíduo é moralmente responsável por suas escolhas. E o que é que nós temos observado? Curiosamente, crianças criadas com todo afeto, com todo amor, com toda afeição,
com excelente instrução bíblica, com múltiplas oportunidades, em algum momento da história delas, fazem escolhas erradas, fazem escolhas insensatas. E, por vezes, os pais se sentem culpados porque os seus filhos tomaram decisões erradas. A responsabilidade dos pais é ensinar, é orientar, é dar o exemplo, na expectativa de que, no futuro, seus filhos façam escolhas das quais não venham se arrepender. Portanto, esse princípio é libertador, porque muitos pais, a despeito de fazerem tudo o que estava a seu alcance fazer e fazer adequadamente, lamentavelmente, os filhos fizeram escolhas erradas. Por outro lado, esse é o paradoxo também, encontramos filhos que não tiveram nenhuma assistência, que não tiveram oportunidades, alguns que não tiveram nem oportunidade de conhecer os seus pais, ou que tiveram pais perversos, alguns deles, tiveram uma história sofrida, em algum momento da história, alcançados pelo Evangelho, decidiram não repetir a história de sofrimento que foi imposta sobre a vida deles. Então você percebe que de dentro de igrejas cristãs surgem pessoas que farão escolhas tenebrosas, e dentro de contextos inesperados surgem pessoas que a graça soberana, a providência divina, dá um outro curso para a vida dessas pessoas. Esse é o mistério. Mas o que é que nos compete pensar aqui? Sobre a responsabilidade, para que tenhamos paz. Paz em paz é o tema da nossa reflexão. Sermos fiéis aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. O texto que eu quero pensar com os irmãos hoje é esse de Provérbios 22, verso 6, que vai ser projetado aí. Esse verso, ele é muito conhecido, os irmãos o conhecem, é um verso de sabedoria, está lá no livro de Provérbios, mas eu queria gastar tempo hoje pela manhã examinando ponto a ponto esse verso para a gente poder trazer à memória algumas verdades. Vamos lá. Primeiro, a primeira parte diz assim: ensina a criança. É a primeira parte desse texto. Ensina a criança. É curioso notar que o verbo ensinar aqui, ensina a criança, só aparece 4 vezes no Antigo Testamento. O verbo que possivelmente Salomão empregou aqui, ele só aparece 4 vezes. Esse verbo significa treinar, dedicar, consagrar. Existem outros verbos no Antigo Testamento para nossa tradução ensinar, mas aqui ele usa um verbo diferente dos outros lugares. Por exemplo, se você for lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios mesmo, capítulo 9, verso 9, ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O verbo ensina ao justo é o verbo iadá, que não é o que ele empregou aqui no capítulo 22. Em outra passagem, nós vamos encontrar outros verbos sendo empregados. Mas a pergunta é, por que ele usou esse verbo tão raro nessa passagem? Porque esse verbo pretende significar algo mais amplo do que simplesmente transmitir conteúdo. Se eu digo assim para alguém, ensina ao teu filho tal coisa, você pressupõe transmitir conteúdo, transmitir informação, ensinar alguma verdade, ensinar algum valor. Mas a palavra empregada aqui, o verbo, é mais amplo. Em que sentido? É um verbo tão raro que nas línguas semíticas orientais, por exemplo, no árabe, esse verbo ensinar, que é usado aqui apenas 4 vezes no Antigo Testamento, o termo significa palato, que é o céu da boca. E os biblicistas, os rabinos em particular, que são peritos no Antigo Testamento, eles entendem o seguinte, que havia um costume no Oriente Antigo, e provavelmente ele está fazendo alusão a esse contexto, em que a parteira, ela mergulhava o dedo indicador, basicamente, ou em um recipiente com tâmaras, ou mesmo com uvas esmagadas, e massageava o céu da boca do bebê recém-nascido para estimular a sucção, para estimular a amamentação. Com isso, facilitava a amamentação de algumas crianças. Um biblicista disse assim, a expressão cognata de anak, em árabe, refere-se ao ato de esfregar o palato de uma criança com tâmaras esmagadas ou o palato de um recém-nascido com algum tipo de óleo antes que mamasse pela primeira vez. Portanto, essa palavra, esse verbo, ensina a criança, possivelmente foi empregado numa tentativa de orientar os pais a estimular as crianças, de facilitar o processo de aprendizado, fazendo referência aqui ao processo de amamentação. Tanto é que as outras referências no Antigo Testamento estão relacionadas à dedicação,
a consagração do templo lá por Salomão, de modo que o autor está propondo aqui é que os pais têm a responsabilidade de fazer duas coisas em relação aos filhos: estimular o conhecimento, encorajar o aprendizado e, ao mesmo tempo, consagrar os filhos. O verbo ensinar, que aparece em Provérbios 22, verso 6, é um verbo raro usado com dois propósitos: estimular e consagrar. E, possivelmente, o autor aqui está apontando nessa direção. O papel dos pais é estimular os filhos a aprender a verdade e, ao mesmo tempo, consagrá-los integralmente ao Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 78, um dos salmos mais belos do Saltério, e ele vai falar, entre outras coisas, sobre essa relação histórica, antiga, de catequese dos pais aos filhos, né? Essa catequização, esse ensino, essa tradição. O Salmo 78 começa assim, eu vou ler apenas os versos 1 a 8, só para os irmãos terem um pano de fundo aqui do que está em questão. Escutai, povo meu, minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho a Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por sua vez, se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse salmo é um extrato, 3x4, um retrato, né, dessa belíssima tradição. O que é que o Saltério está apontando aqui? O que é que o salmista está nos ensinando aqui? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Nós cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, intransferível, de passar a tocha do evangelho de geração a geração. Então, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, conteúdo, toda a nossa bela tradição, a tradição cristã, o ensino, a nossa própria experiência pessoal com Deus, nós temos que passar aos nossos filhos. Então, as crianças precisam ser estimuladas a conhecer a Deus, a conhecer as Sagradas Escrituras, e devemos consagrar os nossos filhos a Deus. A responsabilidade é pessoal. Cada um dará contas de si a Deus. Haverá um dia, uma hora e um momento em que todo ser humano vai prestar contas da sua vida a Deus. Quer queira, quer não, quer saiba ou não. Isso é um fato. Vai acontecer. Mas qual o desejo dos pais que amam seus filhos? Não é simplesmente oferecer oportunidades desse lado da existência. A nossa vida aqui é breve, é curta. Mas a maior de todas as alegrias é entrar pelos portões da eternidade com os filhos que o Senhor nos deu. Essa é a maior alegria. E aqui o livro de Provérbios nos ensina. Ensina a criança, estimula a criança, consagra a criança. Esse aqui é, portanto, o ensino dessa primeira parte. Filhos não são distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante, disse C.S. Lewis numa palavra de sabedoria. Portanto, o seu principal ministério, sua principal vocação é cuidar dos seus filhos, é instruí-los, estimulá-los, consagrá-los no Evangelho. Bem, o texto prossegue e vai dizer, ensina, esse é o verbo, a criança. Uma leitura superficial dessa passagem pode sugerir que o autor tem em mente aqui um garoto, uma garota, uma criança, talvez ainda bem pequenos. Mas o texto que ele vai usar aqui é interessante, essa palavra se refere a pessoas jovens em todos os estágios de crescimento. O substantivo usado aqui para criança, no Antigo Testamento, ele é usado para várias fases da vida até o momento em que se torna adulto. Eu vou mostrar para vocês apenas no próximo slide para esclarecer como isso é presente no Antigo Testamento. Em 1 Samuel 4, 21, o verbo é usado para um recém-nascido.
Em Êxodo 2,6, daquela passagem de Moisés tinha 3 meses, é a mesma palavra. 1 Samuel 22, uma criança ainda que precisava ser desmamada. 1 Samuel 3,1, o pequeno Samuel a serviço do sacerdote Eli no templo. Gênesis 21:12, Ismael, um pré-adolescente, é a mesma palavra. Gênesis 3:37, verso 2, José, do Egito, com 17 anos, é a mesma palavra. 1 Samuel 25, verso 5, aqueles jovens que estão trabalhando como mensageiros do rei Davi. E o Gênesis 34:19, rapazes em idade de se casar. De modo que quando o texto diz, ensina a criança, você não pode pensar, à luz desse texto, que nós estamos falando apenas daquelas crianças pequenas, mas crianças que estão debaixo da nossa autoridade, debaixo da nossa tutela, debaixo do nosso governo. Então, em outras palavras, qualquer filho ou filha debaixo do nosso teto, debaixo da nossa responsabilidade, é dever dos pais. Por que isso? Porque nós estamos assistindo agora um fenômeno que alguns estão sugerindo chamar de a síndrome do imperador, né? Crianças sendo divinizadas por seus pais, crianças que agora apitam como devem ou não ser criadas, não é? E isso rouba dos pais a autoridade e a responsabilidade de que é delas o dever intransferível de criar os filhos, não apenas os bebês, né? Mas os filhos, até o momento em que eles tomarão seus rumos e tomarão suas decisões e constituirão uma nova família, de acordo com os princípios do Evangelho, de acordo com a verdade. Portanto, entender esse substantivo amplia a responsabilidade. Você é responsável por seus filhos até o momento em que eles, adultos, decidirão que caminho seguir. Mas até lá, é nossa responsabilidade instruí-los na verdade do Evangelho. O doutor Daniel Santos, da Universidade Mackenzie, aqui de São Paulo, ele é especialista em Antigo Testamento, e ele fez uma paráfrase, ou digamos, uma tradução livre, melhor dizendo, do texto de Provérbios 22:6, e ele diz o seguinte: consagra o jovem no princípio de seu caminho, para que nem quando velho ele seja persuadido a desistir dele. Consagra o jovem porque ele está observando que o que está em questão aqui não é um bebê apenas, mas desde a mais tenra infância até uma idade em que ele será capaz de conduzir os seus próprios passos, os seus próprios caminhos. Portanto, amplia-se a idade e, com isso, consequentemente, amplia-se a responsabilidade do pai e da mãe. E observe, não é apenas uma responsabilidade do homem. Embora na Escritura o homem tenha uma responsabilidade maior, ele é o cabeça do lar, e essa expressão cabeça do lar deve ser muito bem examinada, exposta. A ideia de responsabilidade, não é simplesmente para dizer aqui quem manda sou eu. A ideia de que há um governo no lar e o homem deve assumir essa responsabilidade, ser o pastor da sua casa, e ser aquele que orienta, aquele que instrui, aquele que supre as necessidades não apenas físicas, mas espirituais também. Mas as mães também têm essa responsabilidade. No decurso da história, tanto na Bíblia quanto na história geral, o que a gente percebe é que muitas mulheres têm feito um papel extraordinário na educação dos filhos, porque a responsabilidade é de ambos, razão pela qual a gente encontra instruções aos pais, homens, e às mães, mulheres. Vejamos Provérbios 1:8 e Provérbios 6:20. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Está aqui uma orientação para que o filho ouça a orientação do pai e também da mãe. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Portanto, os pais têm a responsabilidade, homem e mulher, de instruir os filhos. Ensina a criança. Aí a gente entra numa outra parte, que é a parte mais difícil do texto, quando diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. E essa expressão, no caminho que deve andar, repito, é a parte mais difícil, porque nós estamos familiarizados com uma interpretação que, uma vez examinado o texto mais cuidadosamente, não é bem assim. Quando a gente faz a leitura desse texto, ensina a criança no caminho que deve andar, via de regra, o que a gente ouve, o que tem sido ensinado é: ensina a criança no caminho do Senhor, para que quando ele for velho, chegando lá na frente, jamais se desviará dele. Essa passagem não está falando sobre ensinar a criança no caminho do Senhor.
há outras passagens que já apontam para isso. A gente vai examinar esse texto com mais cuidado. Veja bem, a palavra que é usada aqui para caminho é uma palavra tão rara que só aparece aqui em toda a Bíblia. A palavra que é usada aqui. E essa palavra significa na boca do caminho. E é meio misterioso. Por que o autor usou uma palavra tão rara que significa na boca do caminho? Que caminho é esse no qual a criança deve ser instruída? Lançando mão mais uma vez aqui do Dr. Daniel, ele diz assim: a expressão é boca do seu caminho e não simplesmente caminho. Seja qual for o significado de boca do caminho, o pronome possessivo indica que o caminho é da criança. Portanto, o foco aqui não é o conteúdo do caminho, mas o contexto no qual a criança está, o contexto da educação. E tanto é, basta observar o pronome aí. Ele não diz assim, ensina a criança o caminho. Diz assim, ensina a criança no caminho. É no contexto da própria criança que os pais devem instruí-la. Aí sim, as verdades do Evangelho, a lei de Deus, os princípios que nós acreditamos serem princípios inegociáveis, valores normativos para a nossa vida. Alguém disse com muita propriedade sobre esse versículo: a instrução do jovem, a educação do jovem, deve ser em conformidade com a natureza do jovem. O conteúdo da instrução, a maneira da instrução, devem ser regulados de acordo com o estágio da vida e suas peculiaridades. O método deve ser elaborado em conformidade com o grau de desenvolvimento mental e físico em que o jovem se encontra. De modo que a ideia aqui é que o pai e a mãe se postam ao lado do seu filho, respeitando etapas e processos, respeitando o momento, a idade, o contexto, e vai orientando, porque o caminho é da criança, a vida é dela. E aí, nesse processo, respeitando etapas e processos, os pais vão instruindo sobre verdades que vão fazer diferença no tempo e na eternidade. Portanto, é bem possível até que, se efetivamente é Salomão o autor desse capítulo 22, ele esteja advertindo o seu filho aí, ou advertindo outros pais, a não negligenciarem essa responsabilidade, porque ele mesmo, Salomão, por vezes, não foi um homem sábio na criação dos seus filhos, uma vez que ele mesmo fez escolhas que não eram referenciais nem para os seus filhos, muito menos para aqueles mais próximos a ele. Duas aplicações práticas aqui para a gente poder prosseguir. Primeira, conheça o seu filho. Se ensina a criança no caminho que deve andar, se é no contexto da criança, a gente tem que conhecer o filho. Muitos pais erram porque não conhecem os próprios filhos. E observe, uma curiosidade aqui, cada criança é singular. Quem tem mais de um filho aqui sabe disso com mais propriedade. Mesmo filhos gêmeos têm algumas peculiaridades, é impressionante. Então observe, os pais precisam conhecer os filhos no sentido de que não devem estar negligenciando essas diferenças e, conhecendo a criança, usar os meios necessários e legítimos para instruí-las nas verdades do Evangelho. Portanto, tome a decisão de conhecer o seu filho. É impressionante a quantidade de pessoas que vêm conversar e experiências que a gente vem tendo ao longo dos anos, pais que parecem desconhecer os próprios filhos. De repente, quando uma situação maior ou mais grave eclode, como eu não vi isso antes? Parece que é uma surpresa, porque os filhos vão se guetizando, né? Vão vivendo nos seus guetos, nos seus mundos, e por vezes os pais nem percebem. E num mundo como o nosso, ninguém tem tempo, né? Essa taxocracia absurda, muita atividade, muito trabalho, e por vezes os filhos vão ficando isolados, e com o advento das tecnologias de comunicação, sempre no computador, sempre nos smartphones, e os pais só querem saber se as notas estão boas. Se as notas estão boas, vai tudo bem. Isso é um erro grave. Você tem uma alma lá dentro. Você tem uma vida aí que precisa ser conhecida, precisa ser observada, precisa ser de relacionamento, de diálogo, de compreensão. O Charles Swindoll, um bom pastor, ele disse assim: recebemos nossas crianças das mãos de Deus não como punhados disformes e maleáveis de argila, prontos para serem moldados de maneira como nós acreditamos que devem se tornar. Cada criança vem com um conjunto de habilidades
capacidade intelectual e uma maneira de perceber e pensar, tudo isso endossado por Deus. Cada criança é diferente da outra. Conhecer a criança é importante. Não apenas isso. Conhecer o mundo do seu filho. Colocar-se no caminho ao lado dele é conhecer a criança e o mundo no qual está inserida. E os prognósticos não são bons. Não são bons. Outro dia eu estava caminhando para a escola com o Leonardo, passei em frente a uma renomada escola aqui de Botafogo, e estava todo um movimento na porta da escola, com palavras de ordem. Adolescentes, com aquela fisionomia de que acabaram de chegar da Disney, não sabe nem que dia é hoje, fazendo protestos contra a instituição centenária. E eu parei e pensei, estamos no meio de uma revolução, e os pais não se dão conta disso. Esse mundo, ele tem algumas características. Primeiro, é um multiculturalismo hostil à fé cristã e é moralmente relativista e intolerante com a ética cristã. Observe, é nesse universo que os seus filhos estão, que os meus filhos, que os nossos filhos estão. O que é esse multiculturalismo? Respeita-se tudo, qualquer coisa. É proibido proibir. É a filosofia do momento, é a bandeira da tolerância, menos a fé cristã. Cristão não. Não podemos tolerar isso. A moral judaico-cristã, por exemplo, as bases fundamentais da ética cristã. E agora você imagina, você pega uma criança, está entre nós aqui, essas crianças que acabaram de cantar, nessa fase aí do ensino fundamental 1, elas são lançadas no ensino médio, já naquela fase da adolescência, e depois alçadas aí para as universidades. Eu te pergunto, os professores são neutros? Eles apenas ensinam física, matemática, álgebra? Não. Há uma cosmovisão sendo ensinada, e há muitas escolas passando uma cosmovisão que, por vezes, é diametralmente oposta à fé cristã. E os pais, quando matriculam seus filhos, só pensam, por vezes, no ranqueamento do colégio, na qualificação técnica do professor, mas não pensam que tipo de ensino está sendo destilado ali. Se seu filho vem cantar domingo, um hino ao Deus Criador, e de segunda a sexta ele é ensinado de que o mundo é fruto do acaso, de uma explosão cósmica, e você não dialoga com seu filho apresentando que uma teoria não é um dogma, você está criando uma situação em que você vai ter duas coisas. Ou você vai ter um cinismo, um indivíduo que canta verdades que ele não acredita, ou você vai ter lá uma esquizofrenia, que é essa mudança de chave do sábado para o domingo e do domingo para a segunda. A gente precisa pensar sobre essas coisas. Em novembro, com a graça de Deus, nós vamos ter aqui na nossa igreja um evento no sábado e no domingo com o Dr. Marcos Erbelin. Dr. Marcos Erbelin é doutor da Unicamp, com pós-doutorado em 2 universidades norte-americanas. Ele escreveu uma obra recente agora chamada Design Inteligente. Ele vai falar para nós aqui sobre a relação estreita e amigável entre ciência e fé cristã. A igreja precisa ser um local onde ela oferece subsídios intelectuais para que a sua membresia se poste no mundo hostil e consiga dialogar com essa cultura, mostrando que ser cristão não é enterrar a cabeça na areia, que ser cristão não é subscrever que um triângulo é redondo, muito pelo contrário. Nós sempre estivemos na vanguarda da ciência e da tecnologia como cristãos. Nós amamos a verdade. O problema aí não é ciência versus fé cristã. O problema aí é o naturalismo filosófico contra o teísmo cristão. E a gente vai pensar sobre isso em outro momento. Portanto, o que esse provérbio nos ensina aqui, devemos conhecer a criança e o mundo no qual ela está inserida. Então, aproxime-se dos seus filhos. Seja mais próximos, conheça esse universo, leia mais. A gente acha que ter filho é simplesmente chegar e a coisa vai acontecendo. Você precisa estudar mais, ler mais, aprender com aqueles que já passaram por experiências nessa área, aprender com os acertos e também com os desacertos. Pois bem, segundo o livro de Provérbios, só há na estrada da vida 2 caminhos, o caminho do sábio e o caminho do tolo. Essa dialética está muito presente no livro de Provérbios. O sábio e o tolo, o caminho justo e o caminho perverso. É a nossa oração que os pais sejam sábios e encaminhem seus filhos pelo caminho bom, pelo bom caminho. Caminhando,
O texto vai dizer ainda: ensina a criança no caminho que deve andar, não se desviará dele. Essa é outra expressão muito usada. Bem, são palavras que elas aglutinam o nosso interesse. Qual é o nosso interesse como cristãos e como pais? Ensinar o evangelho, ensinar a criança, na expectativa de que, chegando outras fases da vida, inclusive já lá na frente, na velhice, não tenha se desviado. Isso tudo é um princípio maravilhoso. Mas observe, isso é um princípio, não é um mandamento, ou não é, melhor dizendo, uma promessa. Você não tem no livro de Provérbios nenhuma garantia de que fazendo tudo o que lhe compete fazer, que seu filho lá na frente não vai se desviar. É triste? É triste, mas é honesto olhar, e é libertador, inclusive, olhar para essa realidade. Vou fazer o que me compete fazer, instruir, dar exemplo, orar, orientar, mas cada indivíduo é responsável por suas escolhas. E essa passagem não é uma promessa de que fazendo certas coisas, jamais teremos filhos desviados. A história está aí para testemunhar. Pastores, missionários, homens santos, piedosos, mulheres sensatas, que fizeram tudo que estivesse ao seu alcance e lá na frente tiveram o desprazer, o dissabor de ver filhos afastados do Evangelho. O livro de Provérbios diz assim, olha só a diferença entre princípio e promessa. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Isso aqui é um princípio, não é uma promessa. Pergunto a vocês, você conhece alguém temente a Deus que morreu jovem? Eu conheço. Esse texto está dizendo que o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Aqui está o paradoxo. Nós conhecemos gente temente a Deus que morreu jovem e conhecemos gente má que viveu muito tempo. Porque o livro de Provérbios não é um livro que contém, salvo algumas exceções, promessas, mas princípios. E o livro de Provérbios, capítulo 2, 22, verso 6, e não se desviará dele, é um princípio, não é uma promessa. Porque você pode fazer tudo que estiver ao seu alcance e, lamentavelmente, acontecer de lá na frente ter esse dissabor. Essa é uma abordagem honesta do texto bíblico, não é? Um comentarista do século XVII, muito conceituado, ele disse assim: quando eles crescerem, quando eles ficarem velhos, espera-se que eles não se desviarão do caminho. Boas lições impressas em seu coração os farão obedecer todos os dias. De forma geral, os vasos retêm o sabor líquido com o qual foram pela primeira vez preenchidos. Muitos, na verdade, se afastarão do bom caminho no qual foram educados. Isso aconteceu com o próprio Salomão. Mas educação na família pode ser um meio de recuperação, como se supõe ter acontecido com Salomão. Pelo menos os pais terão o consolo de haver cumprido seu dever e usado recursos corretamente. Então, qual é o princípio geral? Faça a sua parte e espere na providência e no cuidado de Deus. Mas é libertador saber que não é da sua competência, porque nós não temos o poder de mudar a natureza do coração, nem mesmo de, por nossas forças, preservá-los no caminho do Evangelho. Isso aí é uma relação misteriosa entre a providência, a soberania, os decretos de Deus, a responsabilidade humana, foge do escopo da nossa atividade. O princípio, portanto, os filhos dos santos nem sempre são santos. É ou não é verdade? Nem sempre são. Tanto na Bíblia quanto na história da igreja, nos deparamos com filhos de servos de Deus que deram muito, muito trabalho e alguns até mesmo dissabores aos seus pais. Um exemplo, Samuel. Samuel é um profeta muito apreciado, ele foi o último juiz de Israel, o grande profeta, o homem que instaurou, digamos assim, ele liderou a instauração da monarquia em Israel. Não há nada na Bíblia que sugira que ele não foi um homem de Deus, muito pelo contrário. Lá em 1 Samuel 3,20 está escrito assim: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. A fama, a reputação desse homem é que ele era de fato um Navi. Ele era um profeta de Deus. E não obstante ser um homem de Deus, observe que está escrito no capítulo 8 do mesmo livro: tendo Samuel envelhecido,
constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Samuel experimentou essa tristeza. Fez o que tinha de fazer? Creio que sim. Honrou as suas responsabilidades? Sim. Mas aí entra aquele dilema. Difícil, mas honestamente precisamos dizer. A responsabilidade individual. E Joel e Abias, filhos do profeta Samuel, foram na contramão do bom exemplo que o seu pai Samuel lhes deu. O John MacArthur, num livro chamado Educando os Filhos segundo a Bíblia, ele diz assim: a salvação dos filhos é uma questão a ser resolvida entre eles e Deus. Nada do que você possa fazer garantirá a salvação deles. Para essa finalidade, você deve orar a Deus, instruir seu filho, usando todos os meios disponíveis para imprimir perpetuamente no coração da criança as verdades do Evangelho. Então, sucesso é medido por aquilo que os pais fazem, não pela resposta dos filhos. Embora haja uma expectativa, um desejo, um anelo, que os filhos respondam positivamente e possam dar aos pais essa alegria. Mas isso foge à nossa gerência, isso foge completamente do nosso controle. Eu quero, nessa parte final da nossa reflexão, dar algumas sugestões práticas aos irmãos. Os melhores presentes aos filhos. Eu ainda não encontrei ninguém que não goste de receber presentes. Na verdade, todo mundo gosta de receber presente. Presente bom. E nós temos alguns presentes que podemos oferecer aos filhos e que farão a diferença tanto nesse lado quanto no lado de lá, ou seja, tanto no tempo quanto na eternidade. Quais são os presentes que você pode dar aos seus filhos? Como eles vão manusear esses presentes, como eles vão responder esses presentes, é uma questão entre eles e Deus. Mas o que é que você, como pai, como mãe, pode oferecer aos seus filhos? Primeiro, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Considere o contexto da criança, considere a idade dela, a capacidade cognitiva, a fase que ela está, mas anuncie o Evangelho. Nós temos tempo para tanta coisa, mas para aquilo que é mais essencial, por vezes, nos escapa aos dedos. Já parou para sentar com seus filhos e falar assim, olha, eu quero falar com você sobre o Evangelho. Compartilhar o Evangelho. O que é o Evangelho? É uma boa notícia. Mas o seu filho só vai entender a boa notícia se primeiro ele entender a má notícia. E a má notícia é que ele foi criado para a glória de Deus e mesmo eles, na mais tenra infância, não vivem para a glória de Deus. Porque a natureza já está disposta num caminho contrário à vontade de Deus. Então tem que pregar o Evangelho, falar do Evangelho. E que Evangelho é esse? Paulo tem uma nomenclatura muito especial para o Evangelho, ele adjetiva o Evangelho assim, olha lá em Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. E agora observe o que ele vai dizer sobre o Evangelho. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho é uma fonte insondável de riquezas. É o maior tesouro que você pode dar para os seus filhos, é o Evangelho. Você, em algum momento da história, vai partir e os seus filhos vão ficar. Essa é a ordem natural. E é bom que seja assim. Primeiro você, depois seus filhos. Haverá um momento em que você não vai mais acompanhá-los. E não há nada que traz mais segurança ao coração do que saber que eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo, estão assistidos pelo Senhor e têm um relacionamento com Jesus Cristo. Tem o Evangelho. Se tem o Evangelho, tem tudo, meu amigo. Pode ter certeza. Se tem o Evangelho, tem tudo o que de fato faz a diferença. E mais, ensine as sagradas letras. Anunciar o Evangelho, que é tudo, e as sagradas letras. O que significa as sagradas letras? A palavra de Deus. Então, as crianças vêm à igreja para serem familiarizadas na ambiência da fé, receber instrução aqui. Esse é um trabalho suplementar, porque o principal instrutor dos filhos na ótica bíblica são os pais. Então, com quem eles devem aprender doutrina bíblica? Com você. Professor é professor, educador, os pais são os educadores.
É com os filhos que eles devem aprender seus valores, os princípios, as doutrinas cristãs. A igreja ela ajuda nesse processo formativo, mas são os pais que têm essa responsabilidade. Segundo Timóteo está escrito lá: tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e foste inteiramente instruído, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo teve a felicidade de ter uma mãe e uma avó que lhe instruiu nas Sagradas Letras, uma referência ao Antigo Testamento. Naquele momento da história você só tinha o Antigo Testamento, em particular a Torá, os 5 primeiros livros, né? Bem, então ele foi instruído. Então nossa responsabilidade é ensinar Bíblia para os nossos filhos. Outro presente precioso: interceda por eles diante de Deus. Os pais devem orar pelos seus filhos, interceder em favor deles. Essa é uma responsabilidade que ao mesmo tempo vem acompanhada de um grande privilégio. Você ser o sacerdote do lar, interceder pelos seus filhos, né? A experiência de impor as mãos sobre os filhos, orar por eles, né? Isso é precioso. Ensinar os filhos a orar. Vamos ter um tempo aqui agora para orar. Hoje eu escrevi uma pastoral de hoje, sobre o culto doméstico, o tesouro perdido pelas igrejas evangélicas. Que tristeza saber que em boa parte dos lares evangélicos não há mais tempo para o culto doméstico, que não é um culto de 1 hora, 2 horas com dirigente, é um culto informal. 10 minutos que farão grande diferença quando a família se reúne para orar, cantar um louvor, ler uma porção da Bíblia. Isso vai causar tanto impacto sobre a vida dos filhos que eles jamais se esquecerão disso. E naquele momento você ensina a criança a orar. Eu preciso de suas orações. O filho orando pelo pai, o pai orando pelo filho, a mãe orando pelos filhos, o pai orando pela mãe. Ou seja, essa ambiência oxigena a família. E um dos problemas que nós temos encontrado nas igrejas é porque, de segunda a sábado, ateísmo prático. Creio que Deus existe, mas vivo como se não existisse. Tempo para tudo, menos para o evangelho, para as coisas do Senhor. No domingo, chegam na igreja bocejando, atrasados, e querem, nesse curto espaço de tempo, nutrir a fé para mais uma semana de negligência. Isso é nocivo. Eu diria mais, isso é obra maligna. Você tem que abrir os seus olhos, porque o que é de maior importância deve ter a primazia. Jó, a despeito de todas as dificuldades pelas quais passou, há um princípio bem interessante. O texto vai dizer que ele, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Na paráfrase do Eugene Peterson, a mensagem. Então observe que Jó intercedia pelos seus filhos, que orava por eles. Essa deve ser a prática dos servos e servas de Deus. Caminhando, mais alguns pontos só, cortes aplicativos. Seja um bom exemplo. O pai tem que ser um exemplo, a mãe tem que ser um exemplo. Antônio Vieira nos dizia: para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração são necessários exemplos. Então, o exemplo arrasta. Então as crianças elas estão observando, e nós não podemos subestimar a inteligência das crianças. Elas estão vendo como os pais se comportam em relação ao culto, em relação à igreja, em relação à Bíblia, em relação à oração. Então, meu amigo, eu te encorajo, tendo a Deus como testemunha, seja um exemplo seu filho, para sua filha. Mostre para ele, cultive a piedade, o exercício da piedade. Paulo aos Filipenses diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Tem que ter muita autoridade para dizer isso. Muita autoridade. Já pensou? Você se posta na sua família e diz: meu filho, minha filha, o que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu, o que você viu em mim, pratique, e o Deus da paz será com você. Não é que os pais, a ideia aqui não é criar um pai idealizado, uma mãe idealizada, que nunca erra, que nunca falha, perfeito. Isso não existe. Até nas nossas fraquezas, nós podemos ensinar. O Moody, que foi um grande evangelista norte-americano do século XIX, ele disse que teve uma das maiores experiências da vida quando ele pediu perdão ao seu filho. E o filho disse que foi aquilo o start para a sua conversão.
o filho fez alguma coisa que ele acreditava ter sido o filho, e ele disciplinou o filho, e o filho dizendo, não fui eu, e ele falou, não foi você, enfim, ele disciplinou o filho. E depois ele descobriu que ele estava errado e que o filho estava falando a verdade. E o Moody entrou no quarto, o menino estava muito chateado, e ele entra, ele é um homem alto, forte, com quase 2 metros de altura, ele se ajoelha ao lado da cama e fala, meu filho, eu vim aqui pedir o seu perdão, eu sou um homem falho e eu errei. Me perdoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E o filho diz, naquele dia, ao ver aquele gigante ajoelhado me pedindo perdão por um pecado que cometeu, meu coração se abriu para o Evangelho e para amar o meu pai novamente. Pais erram, mas os pais nunca pedem perdão. Você já parou para pensar nisso? Qual foi a última vez que você pediu perdão ao seu filho? Em algum momento você errou. Em algum momento. Porque você não é perfeito. Eu também não sou. E a gente precisa ter isso. E quando a gente faz essas coisas, isso acaba marcando profundamente. Ser exemplo não é se dizer assim, olha, eu só acerto. Meu filho, quando você errar, tenha a hombridade de reconhecer erros. O homem orgulhoso nunca volta atrás. Mas o homem humilde, por vezes, tem que voltar atrás. Fala assim, eu errei, me perdoe. E isso quebra toda a resistência quando há essa conexão. Por fim, ofereça a insubstituível presença. Melhor do que presente é a presença. Presença. A gente vive numa cidade tão bonita, em particular essa região do Rio de Janeiro, e é impressionante notar que muitos filhos não têm memórias de tempos preciosos com seus pais. Você tem muito dinheiro não, gente. Faça uma caminhada de mãos dadas em qualquer parque da cidade. Basta você simplesmente devotar um período do dia para sentar, ouvir, brincar. Isso vai fazer uma grande diferença. Os pais não podem se esquecer que presentes não substituem presença. E observe como uma coisa sutil. Muito recentemente faleceu o pastor Billy Graham, um ícone, uma referência internacional. Houve um momento na história dele, ele conta isso em um dos seus livros, em que ele estava muito ocupado, ele sempre estava muito ocupado, viajava muito, era um conferencista. Ele estava num lugar na costa oeste dos Estados Unidos e, de repente, depois da conferência, da cruzada, ele recebia uns familiares. E, de repente, ele olha uma menininha e fala assim, que menininha linda, quem são os pais? Aí um parente puxa assim, é a sua filha, é a Anne. Diz que aquilo ali foi uma sacudida de Deus. Ele estava tanto tempo longe, houve algumas mudanças na criança em crescimento, que na correria ali ele não percebeu que aquela era a filha dele. Ele falou assim, eu tenho que desacelerar. Não adianta ganhar o mundo e perder a família. E aquele foi um start. Então, não adianta você ser um profissional bem-sucedido, não adianta você ver os números aumentando, os dígitos lá no saldo bancário, não adianta você crescer nas mais diversas áreas se você perder o principal, que é estar com seus filhos. Influenciá-los no caminho. O John Wesley disse assim, depois de sua mulher estarão seus filhos. Essa é a ordem, ok? Depois do cônjuge. Depois de sua mulher estão seus filhos. Espíritos imortais que Deus, por um tempo, confiou a seu cuidado, a fim de que você os eduque em toda a santidade e os prepare para a alegria de Deus na eternidade. Esta é uma gloriosa e importante função. Isso aqui dá para a gente meditar a tarde inteira. Palavra de sabedoria. Segue ele. Ponderar sobre a alma é mais valoroso que tudo neste mundo. De cada criança, portanto, você deve cuidar com extrema atenção, de modo que, ao ser chamado a prestar contas a respeito de cada uma delas, ao Pai dos Espíritos, você possa responder com alegria e não com aflição. A prioridade de você, portanto, gerenciar o seu lar, cuidar do seu lar, com aquele princípio libertador, fazer o que lhe compete fazer, na expectativa de que eles sejam preservados no Evangelho, mas fazendo o que lhe compete fazer. Prepare um lar onde Deus faça morada. Faça da sua casa uma Betel, uma casa de Deus, um lugar onde os filhos se sentem bem. E não precisa ter muito luxo, não. Às vezes as grandes mansões são ocas, vazias. Às vezes uma casa muito simples, é cheia de vida. Então faça do seu lar
um lugar onde Deus faz morada. Eu quero encerrar, e eu encerro mesmo, lendo a paráfrase desse verso 6, escrita pelo Charles Swindoll, a paráfrase do Provérbios 22, verso 6. O que é que esse texto está dizendo para nós? Cultive uma sede, dê início a uma fome, crie um apetite por assuntos espirituais na vida das crianças de qualquer idade, desde que vivam sob seu teto, e faça-o de modo a mantê-los no caminho para o qual se inclinam, disciplinando a desobediência e o mal enquanto acolhe e incentiva o bem, o artístico e o belo. Conforme as crianças se transformam em adultos, o caminho será redirecionado ao Salvador e elas continuarão a caminhar sob a sua soberania. É sobre isso que Provérbios 22, 6 nos fala, sobre a necessidade de estimular, consagrar os filhos ao Senhor e aproveitar cada oportunidade para que eles possam ser instruídos, na expectativa de que eles possam ser preservados no bendito Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que cada um dos pais aqui possa experimentar paz nessa atividade, possam ser bem-sucedidos. Não é fácil, mas sob a graça de Deus é possível. Sem mim, nada podeis fazer. Quem disse isso? Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Se você quiser, vamos orar juntos, pedindo a Deus que nos ajude nessa sublime e árdua tarefa de criar filhos para a glória do nosso Salvador. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por tua palavra, dádiva do Senhor a nós. Te bendizemos pelo tesouro que nós temos em nossas mãos, em nosso próprio idioma, pelo privilégio de parar por alguns instantes, abrir as Sagradas Escrituras e receber instrução que farão diferença no tempo e na eternidade. Te louvamos porque essa porção tão curta, tão pequena e ao mesmo tempo tão densa, tão profunda, nos desperta para a responsabilidade de criar filhos para a tua glória, Senhor. Visita os pais que aqui estão. Tu sabes a condição do coração de cada um. Tu sabes das memórias, das lembranças, dos desacertos, dos acertos, da história de cada um. E eu oro para que a tua graça, Senhor, possa ser derramada abundantemente, de modo que aqueles que ainda estão com crianças em tenridade tenham a sabedoria de aproveitar a oportunidade, de modo que possam ter a alegria de instruir os seus filhos no caminho do Evangelho, respeitando etapas e processos, fazendo tudo o que estiver ao alcance deles para que os filhos possam crescer e serem verdadeiramente vitoriosos em sua jornada. Oramos por aqueles, Senhor, que estão em aflição, que estão em crise, que têm os filhos afastados da fé. Senhor, por graça, por misericórdia, usa de benevolência, desperta aqueles que estão afastados, Senhor, e traz de volta ao aprisco. Dá aos pais alegria de entrar na eternidade acompanhado de seus filhos. Nós oramos por essa igreja para que o ministério com crianças seja cada dia fortalecido, que nós possamos valorizar esse trabalho e fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que possamos dar subsídios e tudo que for possível para abençoar famílias na criação dos filhos. Nós queremos, Senhor, famílias fortes, para que tenhamos sempre uma igreja forte, capaz de responder às demandas deste mundo tão perverso, tão cruel, tão maligno. Nos abençoe e nos guarde, nos preserve no Evangelho. É o que pedimos, Senhor, com um coração cheio de esperança, sabendo que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos ouvir o pós-lúdio. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vamos do começo? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que
nos trouxe a